Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gente, vocês querem conhecer mais sobre o Gilberto Milos, um grande mestre brasileiro? Legal! O Gilberto Milos, gente, é realmente um herói do xadrez brasileiro e falar sobre ele para mim é um grande privilégio, porque, claro que eu estudei bastante, eu estudo sobre cada um desses heróis que eu estou cobrindo nessa série dos heróis do xadrez brasileiro, dos 14 grandes mestres brasileiros. E nessa minha lição de casa, né, de estudar e tudo mais, eu aprendo muito e vou ficando fascinado aí pelo assunto. Então vai ser muito legal passar um pouco disso pra vocês, gente. Pô, primeira coisa, o Gilberto Milos é paulista, ele nasceu em São Paulo no ano de 1963. Ele começou a jogar com 5 anos de idade, ele aprendeu, então ele foi estimulado a aprender os movimentos e tudo mais com o pai dele. Mas o bacana, gente, é que ele realmente começou a jogar aos 12 anos. Então tem gente que acha que é tarde, né? Puxa, eu preciso começar a jogar com 3 anos de idade, 4 anos, igual o Misha, né? O prodígio Misha. Para quem não sabe, o prodígio Misha, ele atualmente ele já jogou com 3 anos de idade contra o Karpov e tudo mais, e saiu bastante na mídia, né? Então, mas não precisa, não é? O Gilberto Milos, ele começou a jogar realmente com 12 anos. Ele foi então participando lá do Clube de Xadrez de São Paulo, que é um lugar muito legal. Eu frequentava também esse lugar há alguns anos atrás, e é lá onde realmente fica a galera do xadrez, a galera que se dedica bastante. Lá por lá tem grandes mestres internacionais. Então o Gilberto Milos ia lá aos 12 anos de idade, e ele então realmente começou a ter contato com a prática oficial aí do xadrez, com toda a literatura envolvida no xadrez, né, e participar desse ambiente. Bom, e quais são então os grandes feitos do Gilberto Milos, né? Bom, em 1984, com apenas 22 anos de idade, o Gilberto Milos conquistou o título de mestre internacional dele. E aos 25 anos, o título de grande mestre. Foi muito rápido, né, dos 22 aos 25, 3 anos só de diferença de mestre internacional para grande mestre. Ele se tornou hexacampeão brasileiro, ganhou 6 vezes o Campeonato Brasileiro Absoluto. Em 1995 ele se tornou hexacampeão. E ele teve uma performance incrível em 1995, com 10 vitórias e apenas um empate. Então ele foi invicto, 10 pontos e meio e 11, é realmente algo fantástico, sensacional. Em 1999 ele bateu o recorde brasileiro de simultâneas, gente. Sabe quantas pessoas ele enfrentou? Chuta, 193 competidores ao mesmo tempo. Chuta quanto tempo ele ficou lá? 9 horas seguidas, gente. Ele fez isso lá em Goiânia. É sensacional, né? 9 horas seguidas jogando contra 193 pessoas, é o recorde. Além dessas marcas que são incríveis, né? O Gilberto Milos alcançou no ano de 2000 o maior rating internacional, na época o maior rating brasileiro, de 2.648. O Anatoly Karpov, que estava em 11ª colocação mundial, tinha 2.699 de rating. Tá? Então, só para você ter uma ideia o que era ter um rating de 2.644 no ano 2000. E nesse mesmo ano ele ficou em 3º lugar na Copa Mundial da China. Ele venceu nesse mesmo ano também o torneio de Capelle de Legrand, na França. Nesse torneio participaram 106 grandes mestres, ele venceu. O Gilberto Milos, gente, ele foi representante do Brasil em 7 campeonatos mundiais entre os anos de 1997 e 2007. Ele também se tornou campeão ibero-americano em 2010. No período entre 1982 e 2014, o Gilberto Milos teve participações na equipe olímpica brasileira, ele ficou muito famoso por conta disso. E em 2014 ele empatou contra o campeão mundial atual, Magnus Carlsen. Empatou, se eu não me engano, 2 vezes no torneio de Caxias do Sul, lá no Festival da Uva. E atualmente ele tem uma pontuação de 2.589 no ranking da FIDE. Uma curiosidade aqui do xadrez brasileiro, então o Gilberto Milos, ele foi o treinador do Rafael Leitão. O Rafael Leitão é um grande mestre, é um dos heróis, e nós vamos ter um vídeo sobre ele mais pra frente. E quando ele começou a ter aulas com o Gilberto Milos, quando o Rafael Leitão começou a ter suas aulas, em 1995, ele já era mestre FIDE, e o rating dele era de 2.360. 3 anos depois, apenas 3 anos depois, o Rafael Leitão então se tornou grande mestre, e o rating dele era acima de 2.500 pontos, e ele já havia sido então campeão pan-americano juvenil e depois campeão mundial sub-18. Então pra você ter uma ideia aí da força do
do Gilberto Milos como treinador e da importância aí do Gilberto Milos como treinador do Rafael Leitão. O Gilberto Milos, além de jogador, ele também é escritor, ele também é professor, ele escreveu já alguns livros sobre xadrez e ele realmente dedica-se integralmente para isso. Então é uma pessoa que tem dedicado a vida para o xadrez. Ele é muito importante aí, é uma figura muito importante para o xadrez brasileiro. Então, gente, vamos ver uma partida do Gilberto Milos. E foi muito difícil escolher uma partida do Gilberto Milos para mostrar, porque nessa minha lição de casa de encontrar uma partida e conversando com as pessoas e trocando ideia com todo mundo, várias sugestões surgiram. Então havia o empate contra o Kasparov, havia os empates contra o Magnus Carlsen, tinha empate contra o Karpov, tinha vitória contra o Morozevich, que é um jogador de elite, rating próximo de 2.800, e o Milos ganhou. Tem partida do Gilberto Milos ganhando do Ivanchuk, do Vassily Ivanchuk, que é um gênio do xadrez. Tem partida do Gilberto Milos empatando com a Judith Polgar, puxa gente, Kushirov, Kukamsky, Topalov, e quem você imaginar que já foi campeão mundial, e o Milos então já jogou, e já ou ganhou, já empatou, então assim, é muito difícil realmente escolher. Outra curiosidade, que nos meus estudos, o Gilberto Milos ele figura aí em muitos dos livros de xadrez, livros que ensinam sobre finais, livros que ensinam sobre abertura, sobre meio jogo. As partidas do Milos são muito citadas, são muito instrutivas. O Gilberto Milos realmente é um erudito do xadrez. E uma coisa e uma opinião particular minha, vendo as partidas do Milos, que eu queria ressaltar, é que o Milos ele chega chegando. Ele tem um estilo de jogo que é muito interessante. Ele pode sentar contra o jogador que for, e ele não vai se acanhar, ele não vai ser conservador, ele chega sacrificando peça, ele chega sacrificando peão, fazendo sacrifícios posicionais, ele chega realmente com força, não evitando complicações, ele vai para as complicações. Então assim, é algo admirável, não é? Muitas vezes o jogador, para ser realmente brilhante, para estar entre os melhores do mundo como o Gilberto Milos está, você tem que ter essa característica da autoconfiança. Então para mim é uma característica muito forte do Gilberto Milos, na minha opinião, a autoconfiança dele, do jeito que ele chegando contra qualquer jogador, campeão mundial ou não, com a fama que tiver, ele joga o jogo dele, ele joga o estilo dele, e é muito legal. Outra característica que eu observei, é um exímio jogador de finais. As duas partidas, inclusive, que ele empatou contra o Magnus Carlsen foram até os finais. E jogar finais contra o Magnus Carlsen realmente é muito difícil. O Magnus Carlsen é conhecido por vencer partidas, inclusive empatadas, dada a técnica que ele tem de jogar finais. E o Gilberto Milos foi para os finais contra o Carlsen e empatou. Então, assim, ele é muito interessante olhar as partidas do Milos para quem estiver estudando finais também, tá bom? Opinião minha. Legal, gente. Então a partida que eu vou mostrar para vocês hoje, ela foi jogada pelo Magnus Carlsen com as peças brancas e o Milos tá com as peças pretas. Foi jogada em 2014 aqui no Brasil, em Caxias do Sul, tá bom? Então vamos lá, o Carlsen tá com as peças brancas, o campeão mundial, e ele começa com E4. Temos então E5 pelo Gilberto Milos, abertura do peão do rei, cavalo F3, cavalo C6, e temos então a abertura escocesa aqui pelo Magnus Carlsen, D4, E toma D4, cavalo toma em D4, e aqui o Milos vai para essa variante Malaniuk, com bispo cheque, né? Aqui a ideia, gente, as brancas, é claro, podem cobrir aqui com o bispo, podem cobrir aqui com o cavalo, mas essas duas opções não são as melhores, ok? Elas dão um jogo muito bom para as negras. O melhor lance realmente foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, e a C3, fazendo então as pretas perderem um tempo e tem que mexer de novo o bispo, né? Gilberto Milos ele pode voltar aqui para C5, é o lance mais comum, mas ele prefere voltar aqui para E7. Então aqui as brancas podem jogar, por exemplo, bispo C4, pode jogar também bispo em D3, pode jogar cavalo toma, pode jogar cavalo em F5, também é uma ideia, é possível jogar aqui. Pode jogar bispo em E3, já vi ser jogado. C4 também é uma ideia. F4 também é uma outra ideia, tá bom? Então praticamente aqui é difícil de se achar um lance errado, né? O bom dessa posição é essa. Ok, então são várias ideias. E o Magnus Carlsen então ele prefere nenhuma dessas e ele vai para um lance não tão usual, que é bispo em F4, ok? Temos então, continuando, cavalo F6 atacando aqui no centro. E5 avançando o peão. Cavalo em D5, atacando aqui o bispo.
bispo G3, roque, cavalo F5, né? Então o cavalo está aproveitando aqui que esse bispo aqui ainda está fechado e já está atacando o bispo das negras, o bispo das casas negras. E vamos lá. E o jogo continua então com D6, atacando então esse cavalo, praticamente forçando aí a captura do bispo. Cavalo retoma, temos então peão toma. E aqui então o Milos está correndo o risco de ter um peãozinho isolado, não é? Mas ao mesmo tempo esse rei aqui ainda está no centro. E o Milos faz um lance interessante, ele faz aqui um lance intermediário. Cavalo em F5. Muito legal esse lance. As brancas podem agora tomar esse peãozinho aqui, poderiam, elas não jogam isso. O Carlsen ele prefere jogar aqui bispo em E2, tá bom? Um lance mais sólido, desenvolvendo mais uma peça, partindo para o roque. O Carlsen não gosta de jogar dando iniciativa para o adversário, então é melhor dar o roque aqui o quanto antes. Vamos olhar o que aconteceria nessa variante aqui. D toma C7, seria possível ser jogado isso, não é ruim, tá? Mas existe um contra-jogo aqui, claro. Agora você pode jogar, por exemplo, dama em E7, você pode jogar torre em E8, né? Então você vai estar desenvolvendo mais uma peça com o tempo. Então vamos dizer, por exemplo, essa variante aqui, ó, é muito interessante. Agora a gente está evitando, as brancas não podem dar roque, porque senão cai o bispo aqui, que ele está atacado por duas peças. Então é uma posição equilibrada, mas um pouquinho desconfortável de jogar isso daqui com as peças brancas. Então o Carlsen prefere partir para uma linha mais sólida, vai direto para bispo em E2. Temos então torre em E8 e roque, então se livrando daquela posição incômoda, já dando roque. E agora então o Milos consegue recuperar aqui um pouquinho da desvantagem que ele tinha. Aqui o Carlsen estava com um par de bispos, não é? Então o Milos consegue recuperar isso. H toma, e aí dama toma, e depois da troca de damas, então realmente aqui as pretas têm só um pontinho contra aqui, que é esse peão aí isolado, né? Ele não tem nenhum peão para defendê-lo do lado dele. Então vamos lá, continuamos com torre em 1, defendendo esse bispo. D5, a ideia aqui do Milos é clara, ele quer jogar D4 e trocar esse peãozinho isolado por um peão das brancas. Temos então cavalo em D2, D4 pelo Milos, mas parece que o Carlsen aqui ele não está muito interessado em capturar esse peão e ele vai para bispo em F3. Temos então bispo em D7, conectando aqui as torres, importante esse lance. C4, o Carlsen preferiu transformar esse peão isolado aqui num peão passado, agora não tem nenhum peão adversário nas colunas adjacentes, nas colunas ao lado desse peão, nem na mesma coluna, então ele virou um peão passado, apesar de ser um peão isolado, ele também é um peão passado agora, e o Carlsen preferiu fazer isso para obter aqui uma maioria de peões na ala da dama e, de certa forma, tentar capturar esse peão mais tarde, ok? Temos então cavalo em E5, atacando aqui o bispo, deixando esse peãozinho aqui de B7. Claro que se o bispo aqui foi jogado na partida, foi jogado torre de A em D1. Aqui você pode estar perguntando, puxa, dá para tomar esse peãozinho aqui? Dá, é possível fazer esse lance. A gente poderia ter uma continuação assim, torre de A e B8. Possivelmente aqui daria para se jogar um bispo em D5, vamos dizer assim, e aí as pretas conseguem recuperar o peãozinho e é uma posição totalmente equilibrada, tá bom? Seria possível isso também, mas aqui então nessa posição o Magnus Carlsen prefere jogar torre de A em D1, deixando esse peãozinho para lá, e aí então o Gilberto Milos coloca o bispo dele na mesma diagonal do bispo do Carlsen, oferecendo a troca. Temos então a troca de bispos e recuperando de cavalo, defendendo esse peão e ao mesmo tempo oferecendo aqui a troca de torres. E ela é realizada, então temos a troca de torres. Rei em F1, agora quando chega o final, gente, é legal, né? Os reis têm que ir para o jogo, o rei que até então tinha que ficar seguro, escondido, agora ele passa a ser uma peça muito ativa. O Milos vai para uma ideia interessante para ativar o rei dele, ele começa com F5, então tirando essa casinha aqui de E4 do cavalo e já criando uma casa para o rei dele entrar no jogo, tá bom? Temos então o cavalo em F3, rei em F7, A3, tentando ganhar espaço com a maioria de peões na ala da dama. A5, tentando segurar o avanço. B4, o Magnus vai assim mesmo. Faz um ataque, né, com a maioria dele. Temos então peão toma,
cavalo toma, então o Milos se livrando aí da maioria da ala da dama, torre atacando o cavalo recuando, então o Magnus Carlsen recupera o peão que ele acabou de sacrificar há poucos, com cheque. A torre cobre, oferecendo a troca, torre sai para B5, atacando aqui esse peãozinho. Temos então o rei F6, o rei já mais, cada vez mais aí ativo, já entrando praticamente quase no centro do tabuleiro, defendendo aqui o peãozinho, defendendo também essa casa, para esse cavalo não jogar. Então um lance muito importante de rei F6. Temos torre em D5 aqui atacando por trás desse peão, então agora a gente tem duas peças atacando aqui esse peãozinho. Torre em E4 defendendo. Temos então C5, G6, solidificando aqui a defesa desse peãozinho de F5. Temos rei em G1, uma decisão do Magnus Carlsen. Rei em E7, rei em H2, o Magnus Carlsen vai tentar infiltrar com o rei dele pela coluna H. Temos rei em F6, aqui o Milos já viu que não tem uma estratégia vencedora para as negras, mas ao mesmo tempo ele também já está percebendo aqui que não tem uma estratégia vencedora para as brancas. Então ele continua, faz algumas repetições de lances. H6, temos então rei em H2, cavalo aqui em E5 oferecendo a troca de praticamente todas as peças. Temos torre cheque, rei sai, continuando aqui defendendo esse peão, né? Caso haja uma troca de peças, o rei está defendendo aqui esse peão. Então há realmente uma troca de peças, o rei está agora defendendo aqui em G6. Temos então torre toma peão, aqui eles ainda jogam mais um ou dois lances, a posição está totalmente empatada. G4 e depois aí da troca de mais esse peão, então eles concordam em um empate, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa partida, uma partida muito interessante, empatar contra o campeão mundial. O Magnus Carlsen está com rating hoje em dia beirando aí os 2.900, talvez ele seja o primeiro jogador aí da história a chegar em 2.900, ele está próximo disso. Então, um jogador fortíssimo, é indiscutível o talento e a força do Magnus Carlsen. E aqui o Gilberto Milos, com certeza mostrando também todo o seu potencial, todo o seu talento, empatando nessa partida muito bacana, uma partida cheia de decisões importantes. Uma curiosidade, eu passei essa análise numa engine, no Stockfish, e ele deu que ambos os jogadores não fizeram nenhum erro, nenhuma imprecisão, nenhum erro grave, nada. Então assim, essa foi uma partida realmente perfeita, jogada aí pelos dois jogadores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Semana que vem então a gente tem mais um vídeo de mais um grande mestre brasileiro, que é o Jaime Sunier Neto, e muito legal também. Se você quiser ficar por dentro, se inscreve aí no canal, para você saber em primeira mão quando esse vídeo for lançado. Se você gostou desse vídeo, dá a sua curtida, se você não gostou, deixa a sua avaliação aí também, tá bom? E a gente se vê aí, um grande abraço!